Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ivan e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma demonstração para a terceira lei de Kepler. Tá? Então a gente vai encerrar essa sequência de vídeos em que a gente falou da primeira lei, da segunda lei e da terceira lei de Kepler. Tudo bem? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Uma parte bem acessível para todo mundo, assim, desde alunos de ensino médio, que basicamente é a demonstração no caso especial de órbitas circulares. E a segunda parte, a gente vai generalizar esse resultado para órbitas elípticas, tudo bem? Então me acompanha aqui nas minhas notas, certo? Então, para órbitas circulares, basicamente isso é um problema de ensino médio bem clássico, tudo bem? Basicamente o que você tem que olhar? Perceber que, no caso, imagine que eu tenho o Sol, por exemplo, aqui no centro da órbita em vermelho, né? Eu tenho um planetinha ali orbitando ao redor dele. Basicamente, se a órbita for circular do planeta, basicamente você tem que a força centrípeta é exatamente a força de atração gravitacional, tudo bem? Então a restante centrípeta é, por definição, mv ao quadrado sobre r. Você vai colocar essa força centrípeta aqui e colocar a força gravitacional, examezinho sobre r ao quadrado, certo? Basicamente vai cortar alguns termos aqui, né? Você vai cortar o termo da massa do planeta, não depende dela. Aqui os raios, você vai cortar um R com o outro R aqui, tudo bem? E aí você vai ter então a relação, né, da constante gravitacional, massa do centro, né, que seria o Sol, sobre RV ao quadrado. Mas aí quem que é a velocidade? Uma vez que você está interessado na terceira lei de Kepler por uma razão entre períodos das órbitas e o raio da órbita, tudo bem? Então a gente vai fazer aparecer isso, tá? Ambas as coisas, né? Com o fato de que a velocidade basicamente é espaço sobre tempo. Que espaço eu vou tomar? A circunferência da órbita, 2πr, tá? Então, em uma revolução ao longo do Sol, o planeta vai se deslocar dessa distância, 2πr, dividido pelo período, tá? Isso aqui, ao elevado ao quadrado, que é o expoente que a gente tinha aqui na velocidade. Tudo bem? Então a gente vai basicamente agora reorganizar esses termos, né? Vamos levar tudo isso aqui ao quadrado, que vai dar 2π ao quadrado, 4π ao quadrado, r ao quadrado, t ao quadrado. E aí então você joga aquele raiozinho daqui, tá? Você joga ele para a direita, certo? E o 4π vai dividindo. Basicamente você deduz dessa maneira que r ao cubo sobre t ao quadrado é igual a gzão sobre 4π ao quadrado. Tudo bem? E basicamente essa aqui é a expressão da lei de Kepler. Tá? Então uma dedução muito simples, muito rápida, tudo bem? Que demonstra que as leis da gravitação de Newton, as leis da mecânica, demonstram que se você tiver órbitas circulares, tá, com a força que cai com o quadrado da distância, você terá uma relação entre diferentes planetas com órbitas circulares, em que o cubo do raio dividido pelo quadrado do período dá sempre uma constante. Note que aqui o gzão é uma constante gravitacional, tá? É uma constante da natureza. Esse 4π ao quadrado é um número, e esse mzão basicamente é a massa do Sol, ou seja, a massa do Sol desse centro de força vai ser a mesma para Mercúrio, para Vênus, para Terra, para Marte, Júpiter, Saturno e por aí vai. Ou seja, a gente tem esse mesmo mzão e, portanto, essa relaçãozinha aqui é igual para vários planetas que orbitam a mesma estrela, por exemplo, né? Levando em conta, claro, a aproximação que a estrela tem uma massa muito maior do que os planetas, de tal forma que ela pode ser considerada um centro de forças fixo. Tudo bem? Basicamente, então, você demonstrou esse caso aqui. Porém, ele não é geral. Tá? Percebam que quando eu faço toda essa formulaçãozinha aqui, há uma hipótese que a órbita ela é circular. Tudo bem? Porém, a primeira lei de Kepler garante para a gente que a órbita não necessariamente é circular, mas é uma elipse. Tá? Então, será que se eu tivesse órbitas elípticas ao invés de circulares, eu teria esse mesmo resultado? Tá? E uma vez que a órbita elíptica não tem um raio constante, que quantidade que a gente teria que colocar lá? Tá? Então, basicamente, a gente sabe que tem que ser o raio médio que a gente vai associar ao semi-eixo maior. Tá? Então, aquele raiozinho aqui vai virar
o A, tá, semi-eixo maior. Mas por quê? Então, basicamente, essa aqui vai ser a segunda parte do vídeo que a gente vai demonstrar. Vamos generalizar esse resultadozinho aqui, bem interessante, da terceira lei de Kepler para órbitas elípticas. Tá? Então a conta não vai ser mais tão simples assim, vai complicar um pouquinho mais, não é nada de tão difícil assim, tudo bem? A gente vai precisar de fato resgatar alguns resultados que a gente viu nos últimos vídeos, tá? Da primeira e da segunda lei de Kepler. Basicamente eu vou precisar da primeira lei, eu vou precisar aqui da expressão, tá? Da fórmula polar da lei. A gente fez aqui algumas simplificações, né? Aquele L nos vídeos anteriores vai ser, na verdade, um momento angular sobre a massazinha do planeta. No caso aqui, eu já estou fazendo as fórmulas completas, tá? Com esse L realmente sendo o momento angular e a massazinha do planeta explícita, tudo bem? Por que eu faço isso? Para a gente mostrar realmente que diferentes planetas com diferentes massas mzinho, tá? Uma vez que orbitam uma estrela com massa mzão, tá? Eles realmente obedeçam à terceira lei de Kepler. Tá? Essa razão do cubo do raio com o quadrado do período não dependa da massa do planeta, por exemplo. Tá? Então isso é uma coisa que a gente quer demonstrar e por isso eu reescrevo essas fórmulas aqui com a massazinha explícita. Tá? Primeira lei, basicamente, é a fórmula da elipse, a fórmula polar. Segunda lei, eu preciso da velocidade areolar, tá? Ou seja, qual que é a taxa de varredura do vetor posição ao longo do tempo. Tá? Esse dA dt, que basicamente ele é proporcional ao L, ao momento angular. Tudo bem? Então, primeira e segunda lei nos dão essas equações. O terceiro ponto que eu preciso vai ser a área da elipse. Tá? Então, a área da elipse ela tem uma fórmula bem simpática, tá? Que ela é π vezes A, semi-eixo maior, vezes B, semi-eixo menor. Tá? Percebam que o caso da esfera, do círculo, né? Basicamente é πr ao quadrado. É o caso particular em que A é igual a B e fica πr ao quadrado. Tá? No caso que eu tenho um A e um B, essa expressão fica um pouquinho diferente, né? Mas eu pego o semi-eixo maior vezes o semi-eixo menor vezes o π. Tudo bem. Então, basicamente, esses são os três pontos que a gente precisa combinar aqui. Como é que eu faço parecer a noção de período dessas equações? Olha, basicamente, combinando esse ponto aqui com a segunda lei. Tá? Eu tenho qual que é a taxa de varredura diária, eu tenho uma área total. Dividido um pelo outro, eu vou ter então um período. Então, o período vai ser a área da elipse dividido por essa taxa da velocidade areolar, dA dt. Área total, πab, a taxa areolar L sobre 2m, divide aqui, vai dar 2m em cima, deixa eu melhorar aqui minha letrinha, sobre L vezes πab. Tudo bem? Então, isso aqui vai ser uma equação para nós termos guardada, certo? O que a gente precisa fazer agora? Olha, a gente precisa relacionar de alguma maneira Lzão, A e B, tá? Dessas equações aqui, o que eu ainda não usei foi essa primeira lei. E essa primeira lei, olha que dá exatamente isso, né? Eu tenho um raio, tá? Que varia ao longo da trajetória da elipse, e ela se relaciona com a excentricidade, por exemplo, e com, em particular, com o momento angular, que é o que eu quero tirar dessa equação toda. Tudo bem? Porém, para cada θ, tá, dessa elipse, eu tenho um raio diferente. O que eu tenho que fazer? Olha, eu vou pegar o maior e o menor raio possível, ou seja, vou pegar o raio do periélio, o raio do afélio. Tá? E esses dois somados, percebam que vai me dar esse eixo maior. Esse traço aqui em vermelho é exatamente a soma do menor raio e do maior raio possível. Então, eu vou fazer exatamente isso, para fazer aparecer 2A, que é esse eixo maior. Então, 2A vai ser o raio do afélio mais o raio do periélio, que vai ser esse numerador comum, certo? Aqui e aqui, que aparece aqui da primeira lei, que às vezes as pessoas chamam disso de um RC, um P, enfim. Tá? Então, esse numerador aqui, eu vou fazer o cosseno de θ virar mais ou menos 1, que eu tenho o afélio e o periélio aparecendo. Certo? Vou somar essas duas frações. Basicamente, coloco essa quantidade em azul em evidência.
e vou somar essas fraçõezinhas, né? Vou somar as frações, dar o produto embaixo. Quando eu somo uma mais a outra, vai dar o 2, né? 2 cancela com 2. A gente vai matar esses termozinhos aqui. E a gente quer isolar o L e deixar tudo em termos de propriedades geométricas. Tá bom? Isolando o L, basicamente a gente vai ter Gzão, Mzinho ao quadrado, 1 menos excentricidade ao quadrado, vezes A. Isso aqui vai dar o nosso momento angular. Certo? Então agora estamos chegando lá. Olha, eu tenho um período lá em cima, tenho aqui embaixo o momento angular, então vou pegar aquela equação lá de cima, vou elevar ao quadrado, e onde aparecer momento angular ao quadrado lá em cima, L ao quadrado, eu substituo aqui que está embaixo. Perfeito? Então esse aqui vai ser o nosso próximo passo aí da álgebra. Então elevando ao quadrado, vai lá, 4m ao quadrado, π a2, b2, tudo bem? Então levei ao quadrado aqui, dividido por L ao quadrado, copio essa expressão aqui para baixo, tá? Eu reorganizo esses termos, deixei esses termos aqui, 1 menos epsilon ao quadrado, A, joguei para lá, Gzão, Mzinho ao quadrado para cá, vai sobrar, vai cortar um monte de coisa aqui, né? Em particular, uma coisa muito interessante aqui, corta Mzinho ao quadrado, ou seja, não depende da massa do planeta, a massa do planeta é completamente irrelevante para a lei de Kepler. Corto um azinho ao quadrado com esse cara aqui, tá? E eu vou sobrar o que eu vou cortar o que é constante para um lado, jogo para um lado da expressão e o que é geometria do outro, certo? Vamos lá. Aparece um 4π ao quadrado, maravilha, sobre Gzão e Mzão. Ótimo. Isso aqui, se você se lembra bem, é exatamente esse fatorzão aqui. Gzão e Mzão sobre 4π ao quadrado. Ótimo, estamos chegando perto. Tá só o contrário, né? Mas tudo bem. E a gente tem azão que multiplica b ao quadrado dividido por 1 menos excentricidade ao quadrado da elipse. Tá, então a gente está quase lá. A gente tem uma expressão aqui que depende do semi-eixo maior e menor. Da excentricidade, a gente precisa simplificar um pouco essa quantidade. Isso é facilmente simplificável, tá? Então, basicamente, só precisa se lembrar um pouco das definições de elipse, tá? Então, se você tiver aqui uma elipse, tá? E você tomar uma distância aqui do centro dela, o centro geométrico aqui, tá? Ou seja, a parte que a elipse é igual da esquerda, direita, para cima e para baixo, você tem aqui do foco, tá? Até aqui o O, tá? Que seria um ponto aqui por cima. Você tem que essa distância aqui do foco até esse eixo aqui é o A, que é um semi-eixo maior. Você tem que isso aqui é metade dessa corda na vertical, que é o semi-eixo menor, tá? Isso aqui é horizontal vertical, ou seja, existe um ângulo de 90 graus. E essa distância de O até F, isso aqui vai ser o que a gente chama de C ou distância focal, certo? Forma um teorema de Pitágoras, né? A definição da excentricidade é C sobre A. Tudo bem? Então a gente pode dizer que C basicamente é A vezes a excentricidade. O Bzão é um Pitágoras, né? Então esse cateto ao quadrado é hipotenusa ao quadrado menos o cateto ao quadrado. Czão é a epsilonzinho, coloco o A em evidência, 1 menos epsilon, quer dizer que b ao quadrado dividido por 1 menos excentricidade ao quadrado é A2, tá bom? Então, essa quantidadezão aqui, certo? Essa quantidade toda, basicamente, é igual a ao quadrado, tá? Então, você vai ter A vezes A ao quadrado. Você vai ter um A ao cubo, tá? Então, a gente demonstra por que tem que ser o semi-eixo maior, certo? E a gente basicamente só vai reorganizar esses termos aqui, né? Então, A ao cubo divide por T ao quadrado e aquela fração vai para o outro lado, tá? Gm no numerador, 4π ao quadrado no denominador. E a gente então tem o nosso resultado,
que nós queríamos demonstrar. Então, como nós queríamos demonstrar, CQD, A ao cubo dividido por T ao quadrado é igual a Gzão sobre 4π ao quadrado. Isso vale para órbitas circulares, vale para órbitas elípticas, e nós demonstramos aqui que para qualquer trajetória fechada, seja ela elíptica ou circular, de planetas ao redor do Sol, essa quantidadezinha aqui ela é constante, o que corresponde aí então à terceira lei de Kepler, tudo bem? Então eu acho essas demonstrações da lei de Kepler a partir das leis de Newton muito bonitas, então por isso que eu escolhi fazer essa sequência de vídeos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de assistir os outros também dessa playlist aí de mecânica, tá? Que eu vou começar a trabalhar um pouquinho mais nela daqui adiante, tá? Curte o vídeo, se inscreve no canal e se você puder ser membro também, eu agradeço bastante pelo seu apoio. Muito obrigado, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.